E o ser humano, ele tem mais medo de perder algo que ele tem do que medo de não conquistar uma coisa nova. Não é racional. É dessa maneira que a gente pensa como ser humano. Quando eu penso que eu tenho um risco de eu colocar dinheiro na minha empresa, e toda empresa é muito incerta, né? Toda empresa tem um grau de incerteza muito alto. Quando eu penso que eu posso botar dinheiro na minha empresa e esse dinheiro não retornar, aí eu me recolho, fico quieto, fico esperando uma oportunidade, que às vezes não chega nunca e a empresa vai andando para trás. Entende? Mesmo eu sabendo que eu vou ganhar, mas o medo de perder é maior. Aí eu... Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Empresa Lucrativa. Eu me chamo Sara, estou aqui com o Tederaldo, e aqui nesse podcast a gente trata de estratégias, para tornar o seu negócio mais lucrativo, para você conseguir ter mais dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que é investimento. É uma coisa que eu imagino que vários empresários têm interesse em descobrir um pouco mais sobre isso. E a gente vai falar também da relação que existe entre lucro e investimento. Mas antes eu queria lembrar você de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhar esse conteúdo com outros empresários para a gente conseguir alcançar o maior número de empresários possível, para a gente conseguir, com que várias empresas se tornem realmente lucrativas. Então, Tederaldo, eu fiquei curiosa também para a gente, responder essa questão sobre essa relação entre lucro e investimento. Para uma empresa se tornar lucrativa, é obrigatório, que o empresário invista no negócio dele? Sim, é obrigatório. A empresa não consegue se tornar lucrativa se a gente não investir nela adequadamente, sabe? Investir no sentido amplo mesmo, né? A gente vai explicar isso aqui melhor. Seria, assim, Sara, algo, vamos pensar na vida pessoal, como se você quisesse fazer com que seus filhos tivessem independência financeira sem você investir na educação deles. Na empresa, para que ela tenha a independência dela e depender menos de você, porque a empresa precisa depender menos de você, andar sozinha, né? Você precisa investir nela para que ela realmente avance e tenha bastante lucro e, como você falou no início, dinheiro em caixa. Certo, interessante mesmo. Mas você acha que o empresário, ele tem essa consciência dessa necessidade de investir? Eu acho que sim, viu? Eu tenho a impressão que todo empresário tem a consciência de que ele precisa investir no negócio. É uma coisa meio que natural, né? A gente pensa em empresa, normalmente a gente já fala assim, eu vou ter que investir muito na empresa. Fala até no sentido com algum receio, mas acho que sim. A dificuldade do empresário é saber como investir, quando investir. Ele tem uma dificuldade para fazer o investimento propriamente dito, sabe? Ele, por exemplo, não sabe nem distinguir, diferenciar direito o que é despesa de investimento. Quer dizer, o problema começa por aí. Muitas vezes, a gente sabe, a gente fala a palavra sem pensar muito também no realmente como fazer, o significado de verdade. Então, a gente vai aproveitar para tirar um pouco essa dúvida da diferença entre despesa e investimento na empresa, né? Qual é essa diferença? Veja, despesa, quando a gente está falando de despesa, a gente está falando de um custo que tem uma relação mais com o presente. É tudo aquilo que você gasta na empresa do dia a dia para fazer ela funcionar. A luz, a internet, seus funcionários, a infraestrutura que você está localizado, sabe? Tudo isso a gente considera que é despesa, aquilo que faz o combustível que você tem que botar na empresa no dia a dia para a empresa funcionar. Já o investimento, a gente está falando mais de algo que vai ter um reflexo no futuro. Então, quando você, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, quando uma máquina quebra e você precisa dar uma manutenção naquela máquina para ela voltar a funcionar, isso é uma despesa. Mas quando você compra uma máquina nova para aumentar a produtividade, imaginando que você vai vender mais no futuro com aquela máquina, aí a gente está falando de investimento que você faz da empresa, sabe? Então, de novo, a despesa tem mais a relação com o presente e o investimento tem uma relação maior com o futuro, né? Claro que eu falei que funcionário é despesa, né? Mas claro que você pode pensar também que um funcionário ele pode também virar um investimento. Como assim, Catedral? Me explica isso melhor.
Eu vou contratar uma equipe nova de vendedores, vou abrir uma filial nova lá em outra cidade e vou contratar uma equipe, né, para vender o meu produto lá naquele local, lá, outra cidade. Naquele primeiro momento, aquilo pode ser considerado um investimento. Eu estou como se estivesse começando um negócio novo, entende? Algumas despesas podem virar investimento. Mas, só para a gente ficar, eu preciso ficar mais claro também para o empresário entender isso melhor, né? Agora, os dois, tanto as despesas, né, tanto as despesas quanto os investimentos, os dois têm uma contribuição para o lucro, né? Claro, porque se você reduz a energia, estava vendo algum desperdício de energia, você reduz, você aumenta o lucro, porque você diminui a despesa, né? Assim como o investimento também. Se você compra uma máquina nova, a gente usou esse exemplo da máquina nova, e você vai tornar o processo mais produtivo, você vai também aumentar o lucro, vai fazer mais com menos. Então, se a gente pudesse botar na balança, eu diria que o investimento ele tem um peso maior do que a despesa, no lucro, na lucratividade do negócio do futuro, sabe? Vamos pensar junto aqui, assim, exemplo da máquina é bom, mas a gente pode pensar outro. Quer dizer, se eu reduzir a despesa da luz, volta para a despesa da luz, né, eu vou aumentar meu lucro. Mas se eu redesenhar os processos todos da minha empresa, tudo que ela faz, sabe? Remodelar os processos, otimizar eles, tornar todos eles mais produtivos, esse ganho, do ponto de vista de lucratividade, ele vai ser bem maior do que o primeiro. Então, o investimento ele tem realmente um peso maior. Essa redução de despesa, né, é uma forma mais pontual, né, de você tentar se tornar a empresa mais lucrativa, mas o investimento, como você falou, é uma coisa mais grandiosa, né, uma coisa para o futuro da empresa, é uma coisa de maior impacto realmente na lucratividade. E quando você diz sobre investir para tornar a empresa lucrativa, eu imagino que às vezes a gente associe logo a dinheiro, né, a valor, assim, mais financeiro mesmo. Mas a gente está falando também de outros tipos de investimento, como tempo, né, ou ambos, né, dinheiro e tempo. Existe algum outro tipo de investimento também que você consegue fazer na empresa para que ela se torne mais lucrativa? Fortemente tempo e dinheiro. Esses são dois investimentos, um é mais palpável do que o outro, porque dinheiro você pega nele, sabe quanto você colocou. O tempo é menos palpável, mas é também um investimento que as pessoas fazem, né, que nós fazemos nas nossas empresas. Mas eu diria que o investimento em dinheiro, ele não... o investimento em tempo, vamos colocar dessa forma, ele não substitui o investimento que você precisa fazer em dinheiro. Porque, às vezes, o empresário, né, ele acha que sabe, o tempo que ele está investido na empresa, esse ingrediente do tempo, ele é suficiente para a empresa se tornar lucrativa. E não é, não é. Você precisa investir também dinheiro, né? Porque não é o seu tempo que vai permitir, por exemplo, comprar uma máquina nova, como a gente acabou de falar. Não é o seu tempo, né? Então, e o pior é que é engraçado que o empresário, às vezes, investe muito tempo, e o tempo que ele investe na empresa é um tempo errado. Ou seja, ele investe muito tempo, mas adivinha que na operação da empresa. E ele, na operação da empresa, ele não vai fazer com que a empresa tenha lucro. Ele vai fazer com que a empresa tenha lucro quando ele sair da operação da empresa e dedicar mais tempo à administração do negócio. Então, entende? Até nesse sentido, o tempo que ele emprega na empresa se volta contra ele, e não o contrário. Mas, respondendo a sua pergunta, deixando bem claro isso, claríssimo para o empresário, a gente está falando mais hoje aqui de dinheiro, grana que você vai botar lá para o seu negócio crescer. E quando a gente fala, né, investir, né, o empresário investir no negócio para ter lucros, você acha que o empresário faz como deveria, né? Ele realmente sabe como fazer isso? Não, não sabe. Ele tem dúvida de quando investir, qual é o melhor momento para investir, ele tem dúvida de quanto investir, ele tem dúvida de aonde investir, porque uma empresa tem várias áreas, né, que requerem investimento. E aí, quando mistura esses três, sabe quanto e como investir, em que área de investir, ele se atrapalha mesmo e às vezes investe, porque eu tenho vejo com muita frequência, viu, Sara, isso, investe em áreas onde não seria o investimento mais necessário. Vou dar um exemplo para você que aconteceu com uma empresária, né, que a gente conversa com ela recentemente.
ela me dizendo que não, né? Que ela fez uma reforma muito grande na loja dela e gastou um dinheiro para isso, né? E ela me disse que precisava desse investimento que o concorrente dela tinha feito, que a lojinha dela estava feia, as pessoas não estavam entrando mais como deveriam entrar, e aí fez uma reforma e a loja ficou muito mais bonita. E quando ela fez essa reforma na loja, esse investimento, né? Ela diminuiu o investimento que ela já estava fazendo em marketing digital, em vendas ativas, e eu lembro que as vendas caíram por conta disso. Claro, ela desviou o investimento que estava sendo feito para entrar dinheiro novo na empresa para reformar a loja, imaginando também que a reforma ia trazer mais dinheiro para a empresa. Mas foi um erro ali de local para investir. Ela não poderia ter tirado dinheiro e ela ficou realmente em dificuldade com esse tipo de investimento que ela fez, porque as vendas caíram. O que aconteceu na prática? As vendas caíram, porque ela parou de investir lá, diminuiu os investimentos lá. O retorno de pessoas que entraram na loja não foi como ela esperava, apesar da loja ter ficado mais bonita, ou seja, o investimento teria que ter sido lá, tinha que ter continuado lá. Primeiro, né, em vendas e marketing, para depois ela pensar na reforma da loja. Mas é isso, respondendo a sua pergunta, ele não sabe direito como investir, não. Por que você acha que ele não sabe, né, como investir? Por que isso acontece? Eu acho que é desconhecimento mesmo, Sara. Assim como a gente não sabe investir muitas vezes nossas finanças pessoais, precisa de um gerente do banco para nos orientar, e o gerente normalmente não nos orienta da melhor forma, porque ele quer tirar um pedaço dele, né? E melhor é que a gente soubesse como investir, pensando na pessoa física. Mas assim como a gente não tem muito tempo para pensar em como investir nas nossas finanças pessoais, o empresário também não se prepara direito para entender onde é que ele deve fazer os investimentos. Então, é um desconhecimento mesmo. Não é por mal. Esse exemplo que eu dei dessa empresária, né, ela não fez por mal, foi um desconhecimento mesmo do melhor local que ela deveria investir, sabe? Acho que essa é uma razão forte. E outra razão é medo. É medo. Acho que até o título do nosso podcast passa por isso, né? Ele tem medo de investir e não ter o retorno que ele esperava. Ele vai botar dinheiro na empresa, na cabeça dele vai se descapitalizar, e aí, se o dinheiro não voltar, como ele imagina, ele pode perder o dinheiro que ele investiu, pode perder o investimento dele, a grana que ele colocou lá, sabe? E o ser humano, ele tem mais medo de perder algo que ele tem do que medo de não conquistar uma coisa nova. Você está entendendo? Então, eu prefiro, não é racional, é dessa maneira que a gente pensa como ser humano. Quando eu penso que eu tenho um risco de eu colocar dinheiro na minha empresa, e toda empresa é muito incerta, né? Toda empresa tem um grau de incerteza muito alto. Quando eu penso que eu posso botar dinheiro na minha empresa e esse dinheiro não retornar, aí eu me recolho, fico quieto, fico esperando uma oportunidade, que às vezes não chega nunca e a empresa vai andando para trás. Entende? Mesmo eu sabendo que eu vou ganhar, mas o medo de perder é maior. O medo é um fator forte de não investir. E eu acho que é isso que você falou, né? Quando a gente tem uma certa segurança, a gente tem medo de perder ela, né? A gente tem medo de perder aquele porto seguro ali, por mais que ele não esteja muito bom ou não. Então, essa incerteza, né, do futuro talvez cause no empresário esse receio realmente, né? Esse medo. E o medo paralisa, né? Impede de você fazer muita coisa. Então, a gente pode dizer que o medo realmente é um dos principais motivos, né, para o empresário não conseguir investir de forma correta? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é um ingrediente fortíssimo aí. Mas lembrando que o primeiro também atrapalha, né, o medo, porque quando você não sabe direito como investir, isso leva ao medo, né, e aí uma coisa puxa a outra, sabe? Dizer qual é o maior dos dois, eu diria que o medo realmente é maior do que o primeiro, mas o primeiro atrapalha muito o segundo. Imagine que você está andando na rua de noite, você está num local bem iluminado, bonito, caminhando, você sozinha. Imagine um cenário assim. E, de repente, você entra numa rua escura, uma rua que você nunca entrou direito naquele horário, e você percebe que a rua está escura, você não sabe direito onde é que ela vai dar, né? Você está passeando por um bairro novo, né? E aí você fica com medo de continuar naquela rua, porque, né, você não sabe quem você vai encontrar, né, e não sabe direito onde é que aquela rua vai parar. É uma coisa mais ou menos assim. Se você já tivesse passado por aquela rua antes,
mesmo ela estando escura, você talvez já soubesse que aquela rua não tem grandes perigos, grandes riscos, e aí você continuaria caminhando por ela. Então, é mais ou menos isso. Quando eu tenho medo de investir, mas eu sei onde eu investi, eu tenho menos medo. Eu ainda continuo, mas tenho menos medo. Agora, quando eu não sei investir nada, aí eu fico mais receoso. Não é o gerente do banco não disse para você, Sara, invista aqui numa bolsa nova. Você fala, opa, será que eu não entendo nada de bolsa? Você, mas eu estou lhe garantindo que isso é uma coisa correta. Mas a gente fica com a pulga atrás da orelha. Por outro lado, se você estuda sobre a aplicação no mercado financeiro, você fica mais seguro para investir. Entendeu? Então, uma coisa puxa a outra. Então, o medo de investir é legítimo? É legítimo, é legítimo. É uma coisa que eu acho que... Aliás, o medo é uma coisa legítima na nossa vida, né? Agora, o medo é alguma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente precisa diferenciar medo de cautela. Então, claro, quando eu toco uma empresa e quando eu faço qualquer coisa na minha vida, eu preciso ter cautela, eu preciso administrar muito bem os riscos. O que a gente chama aqui no nosso método, olhar bem as fragilidades para saber onde é que eu estou pisando. Mas o medo não deveria me imobilizar, a ponto de eu não conseguir avançar. Quando o medo nos imobiliza, é muito perigoso isso, né? E aí na vida pessoal, eu deixo de aproveitar algumas coisas na minha vida, vou para um parque, tenho medo de andar lá na montanha-russa, né? Às vezes a montanha-russa é maravilhosa. Vou para uma praia e tenho medo de pegar um barco para dar um passeio lá, belíssimo, porque tenho medo do mar, tenho medo de me afogar, mas para um barco, seguro, tem série de questões na nossa vida que o medo atrapalha, na verdade. Assim como numa empresa, se você está com medo de investir, você não vai crescer, porque como é que você... A gente já acabou de dizer que se você não investir, você não cresce, né? Então, não pode chegar nesse ponto de lhe imobilizar, entendeu? Eu acho que o medo serve realmente como uma forma, um mecanismo, né, do ser humano de alerta, né, para você ter alerta ali numa situação de perigo, de realmente incerteza, mas ele não pode deixar você imobilizado, né, como você falou. Você deve ter cautela, não deixar de fazer alguma coisa por medo, né. E eu queria saber se você, né, da sua história, assim, né, porque a gente tá falando aqui, mas todo mundo em algum momento sentiu medo, assim, a esse ponto de não conseguir ir para frente. Você já passou por isso, assim? Você já teve medo de investir, mesmo tendo consciência de que era preciso investir para tornar o seu negócio lucrativo? Veja só, a minha primeira empresa, e a gente fala, né, na nossa história aqui com alguma regularidade, foi uma empresa de tecnologia, de software, né? E nesse tipo de empresa, você precisa investir muito, porque as coisas mudam rapidamente, né? O que você faz hoje, amanhã está desatualizado, então, tanto você precisa investir na pesquisa de novas tecnologias, quanto você precisa refazer os produtos que você fez, porque software, né? Era o nosso negócio, software, ele se deprecia muito rápido, o software hoje não serve mais amanhã. Basta a gente ver, né? Que antigamente era muito mais computador do que hoje se usa os equipamentos móveis. Então, eu precisei investir muito, Sara. Claro que sempre, claro, né? Eu tinha medo, tinha receio também de investir, mas eu não tinha muita opção, porque ou eu fazia isso, ou eu me desatualizaria rapidamente. Eu lembro, assim, de alguns grandes investimentos, logo que a gente abriu a empresa, alguns grandes investimentos que a gente precisou fazer, até ir em um banco, né? Tomar dinheiro emprestado mesmo para fazer um financiamento maior, para refazer um software que a gente tinha e aquele software estava ficando desatualizado. Os clientes estavam começando a reclamar e a gente ou mudava aquele software ou ia ter problema de... Poderia perder os clientes, entende? Então, eu investi muito nessa empresa. Investi também em áreas que eu não conhecia, que algumas até eu quase quebrei, né? Porque investi numa área que não deu o retorno que eu imaginava. Mas isso faz parte do jogo, é o que a gente estava dizendo. Não é possível você ter 100% de certeza de que se o investimento que você vai fazer na sua empresa, ele retorna. Não tem como você saber isso. Ninguém tem uma bola de cristal. O empresário não tem uma bola de cristal para dizer, vou botar um dinheiro aqui. Não é uma caderneta de poupança, né? A caderneta de poupança rende pouco, mas você sabe quanto é que rende todo mês, todo ano. A empresa não é assim. Você não tem esse grau de certeza. E aí eu diria que, no final das contas, na minha empresa de tecnologia, de todos os investimentos que eu fiz, o que deu retorno mesmo foi num software que a gente
desenvolveu de gerenciamento de riscos para grandes empresas. Foi aquilo ali que realmente trouxe um retorno para nós, né, relevante. A gente fala, né, que a gente chegou a faturar uma empresa mais de 50 milhões de reais, mas foi então esse produto aqui que trouxe esse retorno. Os outros todos foram investimentos que eu perdi. Mas será que eu perdi? Ou fez parte do aprendizado para descobrir que era aqui que eu tinha que colocar mais dinheiro e ganhar, fazer a empresa crescer. Quando a gente vai para a segunda empresa, né, que a gente abriu, que foi uma empresa no ramo de educação, que é essa empresa aqui que ensina pequenos e médios empresários, também os primeiros anos, você acompanhou isso de perto, né? Foi muito investimento em pessoas, investimento em aprendizado nesse mundo do marketing digital, né? Investimento para criar os produtos, porque a gente estava começando do zero, a gente não tinha os produtos que a gente tem hoje, não tinha o treinamento, não tinha a mentoria, não tinha os produtos, foi tudo criado. Escrevi um livro, né? Eu parei durante 6 meses para escrever um livro, praticamente parei ali, né? Ou seja, tempo, investimento. Então, e agora que a gente começa a ter retornos mais relevantes, as coisas começam a voltar a uma velocidade boa, né? Então, assim, para mim está muito claro, eu estou falando tudo isso, está muito claro que ou você investe, ou você para no tempo que tem que programar. Realmente, né? Investir, né, é fundamental, o que a gente já vem falando, né, para tornar a empresa lucrativa. E acho que o empresário não pode deixar de fazer isso, né? E eu queria, né, um resumo, assim, por que é tão importante saber investir, né? E perder esse medo realmente de investir. Veja, imagine o porquê. Imagine que você decida não investir em áreas-chave de uma determinada empresa. Você que está nos ouvindo aí, empresário, empresária, imagine você dizendo assim que você não consegue investir no treinamento dos seus funcionários, na seleção deles, para que você tenha as melhores pessoas na sua empresa. Imagine você pensando num cenário como esse. Imagine você dizendo também que você não tem como investir na tecnologia que a sua empresa usa. Não importa se você é ou não uma empresa de tecnologia, como exemplo que eu dei da minha empresa. Não importa, né? Você tem que investir em tudo aquilo que tem relação com tornar a sua empresa atualizada tecnologicamente, mais moderna, para você concorrer com o mercado. Imagine você não investir em marketing, em vendas ativas, marketing digital, para anunciar o seu produto, para você gerar conteúdo também relacionado ao seu produto. Você está entendendo? Imagine você não investindo num processo para atender muito bem o seu cliente, para remodelar os seus processos internos. Imagine um cenário como esse. O que vai acontecer? Você vai parar no tempo, vai andar para trás e não vai conseguir ter lucro. Alguém vai ter lucro no seu lugar e não é você. Então, não tem como, entende, Sara? O porquê é essencial você investir, reservar uma parte do seu faturamento. Mas não está sobrando nada. Pois é, se não está sobrando nada, aí entra no segundo problema que eu ia falar, porque tem um ciclo assim, círculo, sei lá como é que a gente pode chamar, que é muito perverso, né? Que é assim, você não investe na empresa, não investe porque diz que não tem dinheiro, aí não investe, se não investe, não dá lucro, se não dá lucro, não tem dinheiro em caixa, se não tem dinheiro em caixa, você não tem dinheiro para investir. E aí, esse ciclo vai acabando com sua empresa, ele vai acabando com sua empresa lentamente. E quanto menos dinheiro para investir, menos lucro, e aí tem uma hora que a empresa ela não consegue mais caminhar para frente. Então, precisa desse gás, né, dessa energia para continuar avançando, sabe? Não é nem gás, eu acho que isso é outra palavra que a gente teria que usar aqui para... né? É mais que um gás, porque o gás mantém a coisa funcionando no dia a dia, é uma coisa que vale fazer, é ter lucro, progredir mesmo, entende? Então, é isso aí. Já é bastante coisa, né? Já é muita motivação para que o empresário vá investir, né? Mas você acha que ainda tem algum outro benefício adicional, assim? Tem, né? Porque quando você investe na empresa, você vai tornar ela cada vez mais sólida. Ela vai precisar, primeiro, cada vez menos de você, como se ela conseguisse andar sozinha. A gente falou um pouquinho disso no início, lá, né? Da nossa conversa. E além disso, todos nós, empresários, nós queremos ter uma vida mais tranquila, né? Nós queremos, não só nós, na pessoa física, mas a empresa também, a gente quer ter mais tranquilidade na vida. Você não falou isso lá no início do podcast, né?
que a gente precisa ter mais tranquilidade na vida. Como é que eu vou ter mais tranquilidade na vida? Quando eu venci aquela fase inicial da empresa. Qual é a fase inicial da empresa? Tem uma fase inicial da empresa que ela não dá dinheiro, que é só investimento, é só tempo, é só esforço. Essa fase é muito difícil, né? Quando a empresa começa a ganhar dinheiro, começa a faturar, começa a ter lucro, começa a ter dinheiro em caixa, eu preciso realimentar ela para que ela continue nessa direção. Para que, no futuro, eu agora consiga me dar o privilégio de investir onde eu achar que é mais conveniente para o meu negócio. Sabe? Vamos falar de novo essa coisa do imagine. Imagine você que chega num ponto agora da empresa que você já consegue fazer os investimentos que você precisa para ela continuar crescendo. Aí sim você vai começar a ter mais tranquilidade na sua vida, quando você chega nesse ponto. Então, tem esse benefício sabe, da tranquilidade mesmo, da sua vida e da tranquilidade quanto ao futuro do seu negócio. Quem não quer, né, ficar mais tranquilo, assim, né, ter uma empresa lucrativa. E espero que os empresários, né, se motivem a realmente começar a investir no negócio deles, né? Mas antes de fazer minha próxima pergunta, eu queria lembrar o empresário de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Comenta aqui se você está passando por essa dificuldade, né? Se esse podcast tem te ajudado a mudar a chavinha, né, do medo e passar realmente a ter essa vontade de investir. E compartilhe também esse conteúdo com outros empresários que também têm essa dificuldade de investir, né? Que eu tenho certeza que são muitos empresários que passam por isso. E a minha próxima pergunta, Tederaldo, é realmente como fazer isso, né? O que é que o empresário realmente precisa fazer para ele perder esse medo de investir dinheiro, né, no negócio, sabendo que realmente isso é fundamental, obrigatório para que a empresa consiga gerar lucros, né? A coisa é ele aprender mesmo, entender mais como é que ele faz esses investimentos, né? Quando, quanto e em que áreas ele deve investir. Desenvolver essa habilidade, que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Existem algumas áreas que nós citamos aqui, que são áreas que precisam de investimentos constantemente. Pessoas, processos, tecnologia, né? Essas áreas precisam de investimentos permanentes. O total do que é permanente? Todo ano você tem que reservar um pedaço do seu faturamento bruto para investir no mínimo nessas três áreas que eu falei. Vou repetir. Pessoas, os processos da empresa, porque nada dura para sempre. Os processos mudam, né? A maneira de você fazer as coisas muda com o tempo. Você precisa se atualizar. E também na tecnologia, né, que você usa no dia a dia na sua empresa. Tá? Então, aprender a fazer isso é fundamental, porque, como nós falamos, isso vai diminuir o medo que você tem, porque agora você vai se sentir mais seguro. Né? Segunda coisa é começar a investir, porque não adianta aprender tudo isso e não investir. Né? Tem tanta gente que faz um curso de finanças, amigos que eu conheço fazem um curso de finanças, e aí eu pergunto, e aí, fez o curso? Ah, fiz, foi fantástico, aprendi muito. E aí, começou a investir? Não, ainda não. Meu dinheiro ainda está guardadinho lá na poupança, mas eu vou investir. Você fez o curso para quê? Não, eu fiz para aprender, mas ainda não comecei a investir. O empresário não pode entrar nessa, né? A empresa precisa do seu investimento. Aprenda e comece a investir. Comece a investir muito na empresa? Não. Vá fazendo investimentos passo a passo, né? Moderados, vá vendo se aquilo que você aprendeu ele traz, de fato, resultado na sua empresa. Quer dizer, vá fazendo os investimentos sem parar, mas vá fazendo isso de maneira mais suave no início. E aí, com os retornos que você tiver dos investimentos, você vai reinvestindo no negócio, parte dele. Não bote o dinheiro todo que retorna da sua empresa no bolso. Ah, eu investi, começou a dar lucro, estou começando a ver dinheiro em caixa. Finalmente, eu vou conseguir ter uma vida confortável, tirar dinheiro da empresa. Talvez não seja o caso ainda. Reinvista na empresa para que ela se torne sólida mesmo, entende, Sara? E aí vai chegar num ponto que, de fato, vai começar a sobrar dinheiro para você viver com tranquilidade. Vai começar a sobrar bastante dinheiro. E aí uma parte disso você vai continuar investindo, né? E outra parte você vai colocar no bolso, né, como empresário. Todos nós merecemos também ter uma vida, ter tranquilidade na nossa vida pessoal, né? Então, essa é o GPS aí para o empresário seguir. E aí, Tederaldo, ainda existe mais alguma, né, orientação para que o empresário consiga perder esse medo, né, de investir de uma vez por todas para tornar a empresa lucrativa? Veja só, o medo vai estar sempre presente. Outra orientação que eu preciso dar para o empresário é esse. Não vai embora, não.
vai estar sempre na sua frente. Você sabe por que ele vai sempre surgir? Porque vão aparecer investimentos novos, investimentos que você não havia feito antes da sua vida, e você vai precisar refazer. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo claro. As empresas vendiam muito mais de forma presencial, assim, ia lá na loja para comprar das empresas. Agora, depois da pandemia, as empresas estão precisando investir muito em vendas online, em delivery, mesmo que elas não gostem de fazer isso, mas isso, né, o empresário despertou para essa necessidade. Então, foi uma coisa completamente nova na vida dele, forçado ali por uma crise que aconteceu. Entende? Vão surgir outros tipos de investimentos na nossa frente e você sempre vai estar com receio nessa hora. E aí, seguir em frente, né? Eu gosto de usar um exemplo na minha vida pessoal, que é o seguinte, eu treino Aikido. Aikido, né, que é uma arte marcial, eu treino já há muitos anos. Minha sensei sabe mais do que eu quantos anos eu treino, mas há bastante tempo. Sei lá, 8 anos, 7 anos, por aí. É bastante tempo. Todas as vezes que eu vou para o treino, todas as vezes que eu entro no dojo, lá no tatame para treinar, eu tenho medo, mesmo depois de 8 anos, porque eu tenho medo de quebrar um braço, de quebrar o pescoço, né? Porque é uma luta, é uma arte marcial, ou seja, mas isso não me impede que eu vá regularmente, que eu entre no dojo e que eu pratique, entende? É isso. E aí, cada vez que eu progrido mais no Aikido, cada vez surgem desafios diferentes lá, né? Eu aprendo aí, como eu aprendo uma arte nova, uma técnica nova, a sensei, por exemplo, a sensei seria a professora lá, né? A instrutora, que a gente chama sensei, na arte marcial. Ela me pede para ir mais longe. Você é empresário, vai acontecer a mesma coisa. Você investiu, a sua empresa agora chegou aqui. Ela agora vai requerer investimentos mais ousados, mais sofisticados, para ela dar um salto maior, entendeu? Então, não pode deixar que o medo lhe amedronte. Com certeza, né? Não vamos deixar, né, que o medo em nada consiga nos paralisar, né? Principalmente quando a gente está falando aqui em investimento para tornar o negócio mais lucrativo, né? E eu queria saber agora, Otaderaldo, né, em que momento o empresário ele precisa mais se preocupar com isso? Tem algum ponto mais crítico no decorrer da empresa? O investimento que você faz numa empresa, ele acontece a vida toda. Ele começa quando você abre um negócio, que, né, não tem nada, você está criando um produto, você está criando uma ideia, você está se instalando, então ali é só investimento. Né? Então, começa dali e o importante é você manter isso no seu DNA. Você entender que não tem aquela história de dizer, finalmente minha empresa chegou no ponto de equilíbrio, agora eu vou ganhar dinheiro e não preciso investir tanto quanto eu já investi. Não, você vai precisar investir a vida toda e, eventualmente, vai investir até mais do que você investiu no início para ela dar um novo salto na vida, entendeu? Então, é isso. Pra você ter ideia, algumas empresas grandes, não sei se você sabe disso, Sara, mas a Facebook, só tomando o Facebook como exemplo, num determinado ano aí que eu li, ele investiu 14% dele, da receita bruta da empresa, o faturamento bruto total da empresa, 14% foi investimento que ele fez na empresa. É muito dinheiro, né? Fatura bilhões de reais, né? Imagine, bilhões mesmo, né? Imagine 14%. Para nós, brasileiros, isso é uma coisa que não passa pela nossa cabeça. Mas é isso que faz ele chegar onde ele chegou. O Google também, 8%, 12%, é por aí. Essas empresas de tecnologia investem muito. É porque é uma empresa de tecnologia? Não, é qualquer empresa que precisa investir. Não quer dizer que tem que ser 14%, mas investe muito. Então, é a vida toda. É isso aí. O momento crítico é a vida toda. Tem que mudar essa chavinha, né, para entender isso, que é sempre, né? E eu queria saber agora, né, onde é que você acha que os pequenos e médios, né, empresários mais erram quando eles passam por isso, né, quando eles enfrentam esse medo realmente de investir no negócio? É deixar que o medo trave ele. Você fez uma pergunta para mim sobre isso. Quando trava, esse é o maior erro. Eu vou ficar ali. Eu conheço vários empresários. Para não dizer que a maioria dos pequenos médios ficam assim, olhando, sabe? Fica olhando para lá, olha para cá. Aí eu falo para ele, às vezes um aluno, você tem que investir ali, aí ele olha para mim. Mas será?
Você tem que investir, porque se você não investir ali, você não vai crescer. Um dos investimentos que a gente mais fala nessa área no programa é: você tem que investir em marketing digital, tem que investir em vendas ativas, você tem que buscar o cliente, e ele fica assim olhando, até que a ficha cai e ele vê que tem que investir. Então, não pode deixar que o medo do imobilista, tem que seguir em frente. Agora, eu queria saber se você tem um exemplo, né, que você falou que vários empresários fazem isso. Você tem algum exemplo de alguém que já passou por isso, algum aluno também, né, do método, que passou por isso realmente, né, de ter medo de investir, não conseguir ir para frente por causa disso? Tem um caso muito interessante de um aluno nosso aí, que trata dessa questão de investimento, que chama-se Magdu, e ele vai ouvir esse podcast, vai saber, né, que é com ele, pelo nome, inclusive, que é o seguinte: ele tem uma loja de sucos, e até onde eu percebi, ele investe bastante no negócio dele. Investe em quê? Bom, primeiro ele abriu uma outra loja, depois que ele entrou aqui no programa de treinamento, ele aumentou os lucros da loja original, da matriz, e aí resolveu, com esse dinheiro, abrir uma nova loja. Ou seja, estamos falando aqui de investimento, né? Ele poderia ter botado o dinheiro que foi produzido na loja no bolso dele, mas ele não, ele resolveu abrir uma outra loja. Ele me fala, inclusive, que tem planos para abrir mais 5 lojas, estamos falando só de investimento. Bom, então, isso já bastaria para a gente falar como exemplo de investimento, mas ele não parou por aí. Ele, na loja original, ele agora fez uma reforma interna e fez um investimento também de design, sabe, disposição das cadeiras, e ficou, me mandou umas fotos, ficou muito interessante, muito bonito, mas não para por aí. Ele também acabou de fazer um investimento agora em QR Code, ou seja, o cliente lá na mesa, ele vai conseguir não apenas ler o cardápio, que é o que a gente tem visto aqui, a pessoa lê o cardápio, né? Mas tem que chamar o garçom para fazer o pedido. Mas ele, além de ler o QR Code, você próprio, como cliente, você pode, na mesa, fazer o pedido e vai ser entregue na sua mesa. Você paga também, se você quiser, usando lá o software do QR Code. Eu já vi isso em outras empresas, mas não são muitas ainda. Então, ele resolveu fazer esse investimento também em tecnologia. E aí, o depoimento que ele me dá é que o negócio só está crescendo. Só está crescendo, sabe? Como se realmente isso realimentasse a empresa. Ele estava se queixando um dia desse que estava começando a se formar fila na frente da loja e falando que isso era uma coisa boa. Eu falei, depende do tamanho da fila. É ótimo que tem uma fila na loja, né? Porque as pessoas veem a fila e dizem assim: isso aí é bom, né? Vou ficar na fila também. Mas a fila precisa andar, porque senão você não ganha dinheiro, e senão as pessoas desistem e vão embora. E como é que anda mais rápido? Com isso que ele acabou de fazer. Um processo que torna o atendimento mais rápido, né? E o próprio design da loja também tornou o atendimento mais rápido, e é isso que está trazendo mais resultado para ele. Então, é um exemplo assim, que inclusive eu estou levando esse exemplo para as aulas que a gente tem. A gente tem aulas com outros empresários, né, do grupo, e estamos levando esse exemplo dele para lá. Ele já está começando a ajudar os empresários do grupo com essa postura, sabe? Mais do que com a técnica, com essa postura. Então, é um caso muito interessante. Com certeza, né? E é muito bom ver essas transformações, né, de perto. E essa é uma história inspiradora, né? E é muito legal a gente ter esses depoimentos dos alunos, né? Que realmente conseguem mudar a vida, né? Por uma coisa que a gente pode achar que é básica, né? Que é investir, mas muita gente não faz, né? E quando você passa a fazer isso, é um exemplo de que realmente as coisas mudam, né? E já emendando, né? Eu queria saber, Altaderaldo, o que é que muda na vida do empresário, né? Quando ele realmente vence esse medo de investir, né, no negócio e consegue tornar a sua empresa lucrativa. Diria que eu não sei se eu tiver que responder a sua pergunta falando um sentimento, é um sentimento de tranquilidade mesmo. Assim como você, a gente está repetindo isso muito aqui, assim como você tem uma maior tranquilidade quando você começa a investir o seu dinheiro no banco, o seu dinheiro no pessoal, e aquilo, todo o trabalho que você, né, todo o esforço que você teve na sua vida, aquele dinheiro que você juntou, você investe e vê isso retornando para você, isso lhe dá uma tranquilidade e uma certa paz, né, de ter autonomia financeira, independência financeira. Melhor do que autonomia e independência financeira. A mesma coisa é uma empresa. Você, acima de tudo, quer que sua empresa tenha autonomia financeira, que ela consiga andar com as próprias pernas, não dependa mais de tanto financiamento externo, né? Ela própria consiga fazer os investimentos nela.
E aí é um sentimento de, quando isso acontece, de tranquilidade quanto ao futuro do seu negócio. E aí isso bate na sua vida como empresário e isso também lhe causa uma tranquilidade na vida pessoal. Então, a palavra é essa. Muito bom, Taderaldo. Eu amei esse podcast, foi muito legal ver, né? Realmente um pouco mais sobre como é que se investe, né? E como mudar essa chave, como eu falei, né? Não ter mais medo de investir. E eu queria lembrar o empresário de se inscrever, deixar o like, deixar o seu comentário aqui. Conta um pouco da sua história também, para que a gente consiga te ajudar, né? E compartilha esse conteúdo com outros empresários. E a gente se encontra no próximo podcast. Tchau!